queridos, estamos começando mais um Papo de Pastor. Faz tempo que a gente não gravava, não é verdade? Mas nós estamos de volta. E hoje eu estou recebendo aqui o querido pastor Almir Dantas. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, Diego. E hoje nós queremos falar de algo super interessante. Nós queremos falar sobre qual é a vida, como é a vida de um pastor de imigrantes, um pastor que deixou a sua nação para morar em outra nação e cuidar de um rebanho naquele lugar. Ser um pastor missionário, eu quase diria, né? Um pastor missionário que cuida de ovelhas no estrangeiro. Pastor, conte um pouco da sua história, pastor. Como o senhor chegou aqui nos Estados Unidos? Como foi esse processo de começar uma igreja de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos? Diego, começou antes de morar nos Estados Unidos. Eu visitei os Estados Unidos com a minha família. Então essas vindas, eu acho que umas 3 vezes, andando por aqui e visitando comunidades imigrantes de brasileiros e cantando, pregando a palavra, muitas vezes sendo até questionado: pastor, por que não vem morar aqui? Então eu dizia sempre: não, eu não quero morar, eu não quero deixar a minha cidade onde eu estou, no conforto, para morar num lugar de uma língua diferente, costume diferente. É um desafio muito grande, é uma aventura, uma verdadeira aventura. Até que chegou o dia que a porta se abriu e eu pude vir com a minha família no ano de 2006, em novembro de 2006. Nós viemos para começar uma igreja em Maryland, na cidade de Germantown, próximo a Washington DC. E ali eu fiquei 9 anos. E depois surgiu o convite para Houston, e depois de orar, pedir a direção de Deus, nós viemos para Houston. Eu vim com Érica, minha esposa, e meu filho Felipe, porque Raíssa, minha filha, já havia se casado, está na Filadélfia. Samuel, meu filho, também já tinha se casado. Enfim, começamos uma nova etapa, mas agora numa igreja já formada. Já pronta, porque essa igreja já tem 14 anos. Mas foi o meu irmão, que é pastor, Alcimar Dantas, que mora em João Pessoa, que plantou essa igreja em Houston. Que interessante. Depois de anos, eu estou sendo pastor dessa igreja. E se tivesse que analisar, pastor, assim, para aqueles pastores que vão nos assistir, que estão aí no Brasil, e tem esse desejo um dia de querer ser um pastor num outro país, numa outra cidade, se tivesse que classificar, quais são as maiores dificuldades que existe para um pastor fora do seu país? Nós temos a dificuldade cultural. Você chega aqui, como eu cheguei, sem entender muito inglês, sem falar. Então é um momento muito difícil na nossa vida. Os 2 primeiros anos, eu diria que os 2 primeiros anos, eles são fundamentais para essa adaptação, nessa nova cultura, nesse novo mundo totalmente diferente do nosso. E tem também a questão de você ter que largar tudo que você viveu no Brasil. Eu vivi 11 anos como pastor no Brasil. Então, ao chegar nos Estados Unidos, para lidar com uma igreja imigrante, nós temos que, eu não diria esquecer um pouco o que a gente aprendeu no Brasil, mas assim, o funcionamento é totalmente diferente. Totalmente diferente, e a gente tem que se adaptar a uma nova maneira de trabalhar como pastor, de lidar com as pessoas, porque a igreja imigrante ela é formada de pessoas de várias partes do Brasil, de várias denominações, então não é fácil. Nesse ponto que eu ia chegar, é um ponto muito interessante, né? Porque você não vem aqui para ser um pastor, apesar de ser uma igreja presbiteriana, que o senhor é o pastor hoje, mas você tem pessoas da Assembleia de Deus, você tem pessoas da Batista, tem pessoas da própria Assembleia e de tantas outras denominações, e acaba criando aquela mistura de denominações. Como é que é tratado isso? A forma que eu tenho trabalhado durante esses quase 12 anos aqui nos Estados Unidos é a consciência de que eu sou pastor de almas. Eu não sou pastor de presbiteriano, eu não sou pastor de assembleiano, eu não sou pastor de batista, de anglicano. Eu sou pastor de almas. Amém. Nos Estados Unidos. Então eu tenho que acolher toda e qualquer pessoa imigrante que chega em nossa igreja, que chega a se aproximar de nós, e não apenas imigrantes, mas para pessoas americanas também. Eu já tive a oportunidade de batizar americano aqui nos Estados Unidos. Às vezes é um esposo de uma brasileira que vem à igreja, se converte, gosta do culto brasileiro,
Então, nós não temos que trazer aquela bagagem, eu sou um pastor presbiteriano, eu diria que os outros colegas batistas, talvez, a maioria possa concordar comigo ou não, mas nós temos que pregar a palavra de Deus, mostrar Jesus, o amor de Deus em Cristo. Nós temos que mostrar que a salvação é pela fé em Jesus, é pela graça. Amém. E não temos que fechar a questão nesse sentido. Não, aqui só entra presbiteriano, e se você entrar tem que ser presbiteriano. Até porque uma igreja que tem pessoas de várias denominações, por exemplo, se você tem alguém que diz, eu queria batizar meu filho, criança, ok? Nós batizamos, mas pode ter uma família que veio de uma igreja batista, por exemplo, e diz, pastor, eu queria apresentar o meu filho, e eu falo, traga seu filho para ser apresentado ao Senhor, e por aí vai. E evitamos, em nossos estudos, principalmente, em nossos encontros de células, assuntos que dividem, Diego. Nós procuramos trazer assuntos de interesse comum do cristão, mas que possam nos unir, fazer a igreja crescer em nome de Jesus. Isso é muito importante, pastor, até porque no céu não tem placa de igreja, né? Não, absolutamente. Não tem falando a igreja do pastor Almir, a igreja do pastor Diego, a igreja do pastor seja qualquer qual outro for, pastor que for, né? Não tem a igreja do Senhor, né? Somos todos a noiva de Cristo, a né? noiva de Cristo. Então lá no céu nós temos que estar todos ornamentados e preparados para receber. Então esses pontos são fundamentais. Mas analisando pelo outro lado, pastor, para aqueles amigos pastores que o senhor tem no Brasil e talvez tenha esse desejo de ministrar a palavra ou até mesmo de liderar uma congregação fora do Brasil, quais são os preparativos que o senhor daria como dica hoje para eles, depois de passar por esses 12 anos de experiência, que você diria para eles, é fundamental você ter isso na sua bagagem antes de vir, porque isso vai ajudar na sua trajetória aqui? O que me ajudou muito, eu vou falar de mim mesmo, o que me ajudou muito é que eu fui pastor no Brasil, na cidade de João Pessoa, eu fui ordenado pelo presbitério da Paraíba, eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão executiva, eu tive a oportunidade de participar de Supremo Concílio. Então, o que eu quero falar, é importante a experiência pastoral na área administrativa, porque eu estou falando área administrativa, e é muito mais importante a experiência como servo de Deus, como alguém que está disposto a servir a comunidade. Pastor de imigrantes tem que ter em mente que o nosso papel número 1 aqui é servir a comunidade. Então, ter um coração de servo e ter o preparo pastoral no Brasil. E para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, pastor. Nós, como imigrantes, já sofremos as dificuldades da cultura por si só, por ser um imigrante, né? Talvez a dificuldade da cultura ou da língua, que às vezes a gente não domina, então isso complica bastante. O senhor acha que para o pastor isso é até um pouco mais difícil em termos de comparação com o pastor americano? Ser um pastor brasileiro nos Estados Unidos é mais difícil do que ser um pastor americano para americanos? Olha, eu diria que para todo pastor, Diego, seja americano, brasileiro, é sempre um grande desafio. Por isso que eu defendo, por onde eu passo, eu falo, olha, ser pastor é muito importante ter a convicção pessoal de chamado, ser vocacionado para o ministério. Ninguém pode colocar na cabeça, eu vou ser pastor porque eu quero status. Isso é errado, isso aí não convém. Seja para um pastor imigrante ou para um pastor americano, eu diria que o desafio é igual para os dois. Claro, penso eu que para um pastor americano é como se eu estivesse no Brasil pastoreando brasileiros. É mais tranquilo, uma igreja homogênea. Por exemplo, há igrejas no Brasil onde as pessoas nascem, crescem, se casam, batizam os filhos. E os filhos continuam. Continua, é bem diferente. A igreja imigrante é uma igreja que... muita flutuação, né? Flutuante, as pessoas estão passando, estão indo todos os anos. Nesses 12 anos quase que eu estou aqui, todos os anos pessoas vão, pessoas novas chegam. Assim é a igreja imigrante. Então, se não fosse a convicção de chamado de Deus na minha vida, se não fosse a convicção de que Deus foi quem me fez pastor,
eu ficaria frustrado. Por quê? Porque eu nunca posso dizer, minha igreja está aí, tem, sei lá, 100 membros do início ao final do ano. Não é assim. É uma igreja que pessoas vão altos e baixos, e você tem que ficar ali firme, servindo ao Senhor. E crendo que o sustento vem de Deus, né? E crendo que a provisão, Deus proverá. Deus proverá, justamente. Que bom, pastor. Muito obrigado pela essa palavra, essa entrevista. Acho que foi bacana para esclarecer para as pessoas um pouquinho, né? É lógico que é muito mais profundo do que isso, mas para você ter um pouco de entendimento do que é ser um pastor, né, imigrante, um pastor fora do seu país de nascença, né? Mas o pessoal deve estar perguntando, e esse violão aí? O que esse pastor está segurando o violão aí? A entrevista toda não saiu um som desse violão. Acho que para encerrar, e antes de encerrar eu quero pedir um favor para você, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E nós vamos encerrar com uma canção em nome de Jesus. Eu quero, antes de cantar, dizer que é muito importante para um pastor, quando ele é músico, quando ele sabe tocar algum instrumento. Por quê? Porque ele chega para abrir um trabalho, ele às vezes sozinho, como foi no meu caso. Ele já é o louvor, pastor. Faz tudo sozinho. É verdade. Faz tudo sozinho. Glória a Deus. Vamos de louvor. O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. O Rei das Nações, quem não temerá o teu santo nome. O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. O Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! E com este louvor abençoado, nós encerramos declarando que o seu dia seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.